E aí, pessoal? Hoje eu tô aqui para falar das três resoluções que a gente tem que estudar para o concurso do STM. Três resoluções do CNJ 351, a 400 e a 401. Eu bolei esse arquivo aqui no Word, comparando as três, para ficar mais fácil da gente gravar qual é qual. E depois também fiz um arquivo separado cada um, grifando a lei como já de costume. A gente tem aqui a 351, depois a 400 e a 401. Então acho que estudar em conjunto elas é um bom negócio. Vamos começar essa análise aqui comparativa entre as três. A 351 vai falar de assédio e discriminação. Tá? A 400 é sustentabilidade, vai falar de ambiente, meio ambiente. 401, acessibilidade e inclusão, deficiência e vulnerabilidade. Então, 351, assédio, 400, sustentabilidade, 401, acessibilidade, inclusão, deficiência e vulnerabilidade. Os objetivos aqui, de acordo com o que elas tratam, o que, que a gente tem que ver aqui, ó? Unidade de acessibilidade. Para quem já leu, né, pode ficar confuso. Nossa, eu vi algo sobre unidade de sustentabilidade ou unidade de alguma coisa, não sei aonde. Então é o seguinte, né? Todas elas têm comissões, mas nem todas têm unidades. Uma só não tem unidade, é a 351, que é a do assédio e discriminação. As outras duas têm unidades e também comissões. Comissões, as três têm, unidades só as duas últimas têm, a de sustentabilidade e a de acessibilidade. As comissões, como todas têm, é importante falar sobre elas. Tem um nome aqui que também é de acordo lá com o próprio nome da resolução, né? Então, uma comissão de prevenção ao assédio, discriminação, a outra é a comissão do plano de logística sustentável. Então, tem que ter esse PLS aqui já na cabeça. Falou em PLS, remete 400, comissão de acessibilidade e inclusão. Então, cada resolução trouxe ali a obrigatoriedade de uma comissão. Composição de cada comissão, tem que saber. Aqui nas 351 não fala em três membros, mas a gente deduz que é, tá? Mas vou ter que só para esclarecer, porque ela vai falar de um servidor assim, um terceirizado, um servidor assado. Então, depois eu acho que ali embaixo eu trago mais certinho. Mas em tese aqui seria 3, tá? Aqui seria 6 para sustentabilidade e para acessibilidade 7, tá? Lá também não fala 7, mas vai falar das áreas, do juiz e tal. Aí entende-se isso, né? Então é bom ter pelo menos essa visão e sabendo que vem do menor para o maior, né? De acordo com o número da resolução. 3513, 406, 401, 7. Tem alguns detalhes aqui também sobre representação. Por exemplo, na de sustentabilidade não é exigido, mas já na 351 e na 400 sim, entre outros detalhes. Falando de comissão na 351, que é de assédio e discriminação, ele vai fazer um detalhamento lá sobre quando tem um tribunal de médio e grande porte, que a jurisdição abrange dois ou mais estados. Ele vai dizer que tem que ter uma comissão, pelo menos, por estado, né? E no primeiro grau de jurisdição. Já quando é normal ali, no mesmo estado, mas é de médio e grande porte, ele fala que vai ter que ter pelo menos uma comissão de prevenção por grau. Esse é o detalhe da 351, tá? Se falar esse detalhe aqui, lembrar que é da 351, que é da prevenção ao assédio, discriminação, e lembrar que se for mais de um estado, aí ela tem que ser uma comissão por estado, no primeiro grau de jurisdição. Aqui o trecho literal da norma, falando da composição. Observem que na 351 vai falar servidor indicado pelo sindicato, inciso um terceirizado indicado pelo sindicato ou associação, e daí no 3 ele vai falar servidor com deficiência ou vulnerável. Depois ele vai fazer uma observação aqui, eu acho que é nesse 351, que eu vou botar um inciso quarto ali, mas não é um membro, é só um requisito. Artigo 18 aqui da 400 vai falar da comissão aqui, ó, presidida pelo magistrado e composta por 5 servidores. Então são 6, né, total, de unidade, abrangendo necessariamente as áreas de gestão estratégica, estabilidade, compras e aquisições. Então tem que ter essas áreas, é uma obrigatoriedade, né? E daí na 401 vai falar de presidido por magistrado, aí não vai falar o mínimo de tantos, né? Mas ela vai falar assim, ó, necessariamente servidores das áreas de. Aí vai dar aqui 6 áreas, né? Tem 6 com 1 dá 7. Daí ficaria 3, 6 e 7, o total de membros de cada comissão. Quando a gente fala de comissão, a gente vai falar de reunião, né? Quando é que eles têm que se reunir? Então, a única que vai tratar aqui explicitamente de prazo de reunião é a 351, semestralmente. As outras ali, até a 400, por exemplo, faz menção aqui, uma avaliação uma vez por ano e tal, mas não tem muito a ver com a reunião da comissão. Os prazos aqui, eu fiz uma tabelinha. A 351 tem basicamente aqui dois prazos, esse semestral da reunião e 45 dias para criar as comissões, depois da lei, né? A número 400 aqui tem mais prazos, né? Dá para ver que tem mais prazos. Tem esse aqui que diz com relação ao mês, até 2030, 120 dias cada 2 anos. Esses prazos de mês aqui, que tá, de dia e mês, vai ser dividido em duas coisas, relatório de desempenho e balanço de sustentabilidade. O relatório de desempenho é publicado e enviado ao CNJ até 28 de fevereiro do ano posterior. Então, está acontecendo agora, 2025. Então, até 28 de fevereiro de 2026 tem que ser encaminhado o relatório de desempenho ao CNJ. Depois já fala de balanço de sustentabilidade. Balanço de sustentabilidade dividido em dois dados, mensais e anuais. Os mensais, tem que mandar até dia 30 do outro mês, tá? O do mês de maio, tem que mandar até dia 30 do mês de junho. E
os dados anuais seguem a mesma regra lá do relatório de desempenho, até 28 de fevereiro do mês subsequente. Depois tem 2030. 2030, a neutralidade de carbono, 120 dias, adequação dos PLS existentes, ou seja, já tinha um plano lá de logística sustentável, mas devido a essa normativa, você tem 120 dias para readequar. Revisão do plano que você já tem, que você fez, a cada 2 anos no máximo, pode ser menos, não pode ser mais. CNJ 401, outra resolução, essa fala da acessibilidade. O que que ele tem de prazo? Cada 5 anos, avaliação da deficiência, e tem aqui a questão do cadastro das pessoas lá com deficiência, ele é permanente, mas ele possui uma revisão anual. É o que fala de prazo lá. Tem mais questão, questão de números, na 401, percentual, por exemplo, de pessoas que têm que trabalhar com Libras, a percentual reservado de vagas de estacionamento, mas eu acho que eu trago isso depois lá. Ah, aqui, prazos e números, né, da 401, então a gente tem essa parte de 20% e 6, que fala assim, ó, critério para candidatos com deficiência, nota 20% inferior à ampla, ou 6 nos concursos da magistratura. 2% ou uma vaga, né, reserva de vaga de estacionamento aberto ao público, no mínimo 2%, garantida menos uma vaga sinalizada, 5% percentual de servidores com Libras, né, 5 anos, é aquela avaliação que a gente já viu, uma vez ao mínimo a revisão do cadastro, 2% vaga também, é porque fala em estacionamento interno e aberto, né, a público, então é a mesma coisa, só muda o nomezinho aqui, eu não sei se tem alguma diferença entre eles, mas acho que não. Tirando ali um ser interno e outro aberto ao público. Das unidades, né, a gente viu que não tem na 351, só tem na 400 e 401. O que a gente tem que saber aqui? Ahn, que o nome unidade de sustentabilidade, unidade de acessibilidade, a de sustentabilidade, de 400 aqui do meio, ela traz uma questão ali de 3 ou 2 servidores, que é a composição da unidade, né? Então pode ser 3 ou pode ser 2, né? Vai depender do tamanho lá dos servidores do, da, do tribunal daquela localidade. Então, se for mais de 5.000, 3. Se for menos ou igual, é 2. E a gente tá falando do quê? De uma unidade de sustentabilidade. Na unidade de acessibilidade, fala lá que só não pode ter um, tá? Não fala se é 2 ou 3, só não pode ter um. Um é pouco, tá? 2 pode ser, um não. A subordinação aqui preferencial, né, da presidência, secretaria-geral, o diretor, ou seja, a unidade de estabilidade, a unidade de acessibilidade, ela não deve ser um órgão lá, uma seção lá para ficar lá abaixo, ela deve ficar logo acima ali, de repente diretamente ligada à presidência, secretaria-geral, diretoria-geral. Deixa eu só ver, comissão obrigatória com 3 membros. Aqui, se eu não me engano, não sei por que isso aqui tá aqui, talvez eu tenha colocado errado, não estou me associando agora, mas, bom, na 351 não tem unidade, então aqui tá falando de comissão, 3 membros, bate, né? Que a gente viu lá que são 3 membros, né? A gente subir aqui, a gente vê que são os 3, né? Tá, vamos ver aqui, então, o que fala unidade obrigatória também os órgãos, tananana, tá, tudo certinho aqui. Depois, comparativo de composições. Aí aqui eu separei como? As duas primeiras, as três, essas duas colunas aqui, ó, a da unidade e composição, né? É da unidade e comissão, composição é da comissão. Então, na 351 não tem unidade. Na 400 tem unidade de estabilidade, a gente viu que é 3 ou 2, preferencialmente subordinado, tananã. Unidade de acessibilidade só não pode ter um, preferencialmente também subordinado. Então, é isso. Tá, número aqui fala compatível com as atribuições, só isso. Vamos para a parte de comissões. Comissão todo mundo tem. Então, qual é a composição de cada uma? Comissão, 3, pro que a gente viu lá, né? Daí tem que ser essa diversidade de gênero e tal, tal, tal. Mas aí fala um servidor indicado pelo sindicato, um terceirizado indicado da mesma forma, um servidor com deficiência vulnerável. Depois, então são aqui no mínimo 3 subintendentes, né? Depois a unidade de sustentabilidade, presidida por magistrado, mais 5. A outra lá de baixo, a última acessibilidade, magistrado, mais 6, né? Não diz mais 6, só que ele fala um de cada das seguintes áreas. Acessibilidade, tananã, se contar aqui dá 6. 6 com 1 dá 7. E aqui 5 com 1 dá 6. Então ficaria 3, 5, 6 a composição total. É bom saber as áreas aqui, né? São áreas bem lógicas, assim, né? Temas que são importantes mesmo para a administração de qualquer organização, principalmente voltada para essa parte da acessibilidade. E essa parte comparativa, então, fechou aqui. Era só para pegar, assim mesmo, geralzão de cada uma. E eu vou deixar o link para vocês desses 3, né? Esses 4 arquivos. Eu fiz um esqueminha aqui, como eu sempre faço, da legislação. Eu botei alguns flashcards também. Porque, assim, aquele comparativo, ele é só uma base, né? Assim, é para dar pra ter aquela visão geral e tal, botar um do lado do outro. Acho que fica legal, acho que fica mais fácil estudar essas normas assim. Mas é bom você vir aqui, por exemplo, peguei a 351, 351 vai falar de assédio, e dar uma lida, né? Pô, vê aqui o que é assédio moral, o que é assédio organizacional, tem lá nos flashcards, o que é gestor, perceber o que mudou de gestor grifado para o gestor normal, cooperação, aqui, né, eu já separei amarelinho, azulzinho, porque, pô, isso aqui é questão tranquila, né, de fazer. Transversal é verde, vertical azul, e é só trocar. Então tem vários conceitos. Aqui, beleza, a gente já sabe que tem que dar aquela lida com atenção. O que mais que tem aqui de importantezinho? A gente viu também essas diretrizes gerais, mas eu botei mais alguns esquemas aqui. Todas elas são bem pequenas, né? Ó, botei alguns destaques do que eu acho que é aquilo que tem mais chance de ser cobrado, né? Botei vários flashcards, eu tô olhando agora aqui, tô lembrando do que eu fiz. Ah, esse prazo de 45 dias aqui a gente viu, né? Tem que ser instituído, né? 45 dias tem que ser instituído uma comissão de prevenção, assédio, discriminação. Olha, essa resolução 351 vem até aqui, né? Depois ela vai falar do curso lá e tal. Então eu também destaquei aqui o que eu acho que a gente tem que ficar ligado, né? Por exemplo, método de avaliação, né?
Mas, assim, acho que o foco tá mais lá pra cima. Mas é bom dar uma olhada aqui. O que que tá falando aqui no final? Eles estão passando vários procedimentos para como que vai lidar com a questão do assédio, né? Primeiro tem um curso, a questão preventiva, e quando ocorre a denúncia e tal, como é que registra? Então tá tudo aqui certinho, bem interessante. Depois a gente vai para 400. 400 a gente tá falando da linha do meio, é de sustentabilidade. Aí também, de novo, ó, já separei aqui, ambientalmente correto, o que que é? Redução de tananã. Então tem que fazer essas relações aqui, tá? Já coloquei aqui, atenção às correlações. Também fiz uns flashcards disso, tem definições de novo, pra gente decorar. Vai falar do PLS, né? Então, assim, aqui tem. Ah, esse aqui eu fiz mais uns esqueminhas, ó. Botei aqui. é, Tentei facilitar ali para não ter que decorar todos esses incisos e tal. Dei uma separada para ver se a gente consegue botar na cabeça. Então, tá aqui daquele estilo que eu sempre faço. Vou deixar o link para vocês. Fiz da 400 e da 401 também. 401 ficou mais xoxinha, tá? Mas tá aqui. Ela também não é muito difícil. Eu acho que é uma das mais tranquilas. Mas eu vou melhorando. Eu vou deixar naquele estilo o link para vocês. E conforme eu vou eu vou mexendo, vai atualizando também. E o comparativo, que eu acho que vai dar uma ajuda aí para a gente saber de quem que está falando, para a gente poder associar aqui, principalmente composição, competência, né, de cada uma, depois lá no emaranhado de questão na prova. Beleza? Era isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu!